Irmãos e irmãs, ontem quando eu conversava com os meus pais, conversava por uma chamada de vídeo, minha mãe dizia assim: filho, tem um senhor no Brasil com mais de 90 anos, aproximadamente 92, e esse senhor ele passou por muitas dificuldades na vida, passou por dificuldades políticas no país, passou por dificuldades das mais difíceis que nós podemos imaginar. E de repente um adolescente se encontrou com esse senhor e de forma muito clara fez a seguinte pergunta: depois de ter passado por tantas dificuldades, com desafios tão grandes, o senhor hoje já é idoso, quais os conselhos que o senhor me dá depois de tanta experiência de vida? Quais são os conselhos para alguém viver bem? O que eu devo fazer para ter uma vida feliz, ter uma vida melhor? Aquele senhor pensou apenas por alguns instantes e de uma forma muito clara ele disse assim: eu dou 3 conselhos para você depois de tanto tempo de vida, de tanta experiência, de tudo aquilo que eu passei. 3 conselhos. Primeiramente, valorize a sua família. Segundo, acredite em Deus. E terceiro, faça o bem para as pessoas. O padre diz esta história porque, lendo o evangelho de hoje, meditando o evangelho que nós acabamos de ouvir, o envio dos apóstolos, o envio dos discípulos de Jesus, aqui o evangelho de São Lucas fala sobre 72, Jesus está dizendo sobre estas 3 realidades. São 3 conselhos muito práticos que Jesus dá aos apóstolos. Primeiramente, Jesus envia os apóstolos 2 a 2. Jesus não enviou os apóstolos sozinhos. Jesus enviou os apóstolos 2 a 2. Ninguém foi criado para viver sozinho. Mesmo os monges, as pessoas que vivem no mosteiro, têm momentos de comunidade, ou passam a maior parte da sua vida em relacionamento, mas em relacionamento com Deus. Elas não estão sozinhas. Nós não fomos criados para viver sozinho. O relacionamento é sempre um grande desafio, mas Jesus envia 2 a 2. Jesus enviando 2 a 2, Jesus nos mostra a importância da nossa família. A nossa família, seguramente, ela não é perfeita. Nós que somos filhos, todos nós somos, nós trazemos muitas características dos nossos pais. Aos poucos nós vamos reproduzindo muito daquilo que os nossos pais são, daquilo que os nossos pais passaram, daquilo que os nossos pais pensam. Mas existe, e a igreja diz isto, existe algo que nós não podemos justificar a partir dos nossos comportamentos, chamado predestinação. O que significa predestinação? Eu já estou predestinado a viver algo porque Deus traçou deste jeito. Eu já estou predestinado a viver algo porque os meus pais são desse jeito, a minha infância foi desse jeito. Não. Nós temos a nossa história na palma da nossa mão e nós temos a capacidade de fazer escolhas. Por isso, a primeira missão que Deus nos envia, o nosso primeiro trabalho, a primeira realidade que nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus é dentro da nossa casa, é com os nossos. Uma pessoa que se consome pela sua família, com os desafios, as dificuldades da família, seguramente essa pessoa está se santificando. Jesus não enviou os apóstolos sozinhos. Por isso, você que é pai, você que é mãe, os avós, peçam a Deus muita sabedoria para vocês viverem bem esta missão que Deus concede a cada um de vocês. Qual que é a missão? A missão de educar. Esse é o primeiro chamado. Esta foi a sabedoria daquele Senhor, que é a mesma sabedoria do Evangelho. Ele usou palavras sem saber que estava usando palavras do próprio Deus, os conselhos de Jesus. Primeiro, família. Depois o texto continua dizendo assim, Jesus diz que ele enviou 2 a 2. E quando ele enviou 2 a 2, ele dizia aos seus apóstolos: pedi ao dono da seara, pedi ao dono da messe, que mande trabalhadores para a sua seara. Antes ele dizia, a messe é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que significa pedir ao mestre ou pedir ao dono da seara para enviar trabalhadores? O que significa pedir algo para Deus? Algo que, quando nós pedimos algo para Deus, nós estamos rezando. É o conselho daquele Senhor.
Procure a Deus. Acredite em Deus. A nossa vida, irmãos e irmãs, a nossa vida começa de fato a partir do momento que nós encontramos a Deus. No momento que nós encontramos a Deus, a nossa vida ela ganha um sentido, ela ganha um caminho todo diferente. Porque a partir do momento que nós encontramos, a partir do momento que nós acreditamos em Deus, nós sabemos que existe alguém caminhando conosco. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Muitas vezes nós fazemos inúmeros raciocínios, procuras por Deus, e devemos fazer mesmo. Mas Deus, Ele está dentro do nosso coração. Deus, Ele é tão sábio, que Ele tem diferentes formas de nos ensinar. Deus ensina através das Escrituras. Deus ensina através dos ensinamentos da igreja. Deus ensina através da natureza. Mas Deus ensina também, e esse é um ponto que nós precisamos prestar atenção. Deus ensina através do nosso cotidiano. Deus ensina através das nossas ações diárias, daquilo que acontece no nosso dia a dia. Por isso, vai ser muito difícil, eu digo com uma certa segurança, é impossível alguém de fato ser feliz, como aquele adolescente perguntava para aquele idoso que era preciso para ser feliz. É impossível, é muito difícil alguém ser feliz sem ter Deus no coração. Porque sem ter Deus no coração é como se alguém que estivesse no meio da floresta, quisesse sair, quisesse encontrar o caminho sem ter uma bússola, sem ter um mapa. O mapa, a bússola da nossa vida é o próprio Deus. E depois tem o terceiro conselho desse senhor, que é praticamente aquilo que fala o Evangelho. Ele disse assim: faça o bem. Que conselho bonito. Que conselho bonito. Aquele senhor disse assim: querido, jovem, adolescente, se você quer ser feliz, faça o bem. Como que o bem tem um poder enorme na nossa vida. E por que o Evangelho diz também que nós devemos fazer o bem? Jesus diz assim: eu vos envio. Jesus, olha os termos que Jesus diz. Os verbos designou 72. O que significa designou 72? Aqui significa família. Ele escolheu um grupo. Depois, pedir, designar, representa a família. Pedir, representa a oração. E depois Jesus mandou, depois Jesus usou o verbo ide. O que significa o verbo ir? Significa missão. O que significa? Fazer o bem. Uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que é boa, mesmo quando ela não percebe, o coração dela também está se tornando melhor. Queridos irmãos e irmãs, fazer o bem, fazer aquilo que é certo, por mais difícil que seja, nos dá uma paz, nos dá uma segurança tão grande. A pessoa ela não fica com amarras aqui na terra. Não faz muito tempo, um homem que é um empresário em algum lugar do mundo, ele estava fechando um contrato com o seu funcionário. Isso daqui é verdade, ele falou comigo. Um homem em algum lugar do mundo estava fechando um contrato com o seu funcionário. E aí ele disse assim: olha, agora nós vamos precisar falar sobre impostos, porque você precisa pagar impostos para o governo. E aí ele disse assim para o empregador, para o chefe: eu sugiro que nós façamos assim. Você não me paga, vamos colocar um exemplo, normalmente você me paga 6. Então você não vai me pagar 6, porque a minha taxa vai ficar muito alta. Eu vou ter que pagar um imposto muito alto. Você vai me pagar um pouco menos, você vai me pagar 4. Vamos colocar muitos, aqueles que nos acompanham de Macau, de Portugal, talvez não conhecem a moeda do Brasil, é o real. Você não me paga R$6.000, porque eu vou precisar pagar muito de imposto. Vamos pagar um pouco a menos. Você me paga 5.500, mas você coloca na minha carteira de trabalho que você está me pagando 4. Então o que acontece? Você vai ficar com 500 para você, não precisa me pagar tanto, paga 4 e depois, ele usava essa expressão, por baixo da mesa, caixa 2, você me dá 1.500. Então vou receber menos na carteira, vou continuar recebendo praticamente o mesmo salário, no final vou até receber um pouco menos, mas eu não preciso pagar tanta taxa. E você que é empreendedor, você vai guardar um pouco de dinheiro para você. Então ele já fez a explicação, disse tudo certo. E esse empresário conversava comigo, falou assim: padre,
eu já sei o que eu devo fazer, mas qual que é a sua opinião? Aqui, claro, a primeira opinião, o primeiro ensinamento é: fazer algo que é injusto, fazer algo que é errado, não dá certo. A conta um dia chega. Mas aqui está aquilo que eu disse para ele: não fique com links com outras pessoas de forma perigosa, de forma injusta, que vai te prejudicar no futuro. Isso é como se você ficasse com uma marra com alguém. Depois um dia você precisa mandar esse funcionário embora. Você vai conseguir mandar? O que vai acontecer? Você vai ficar preso a essa pessoa para o resto da vida. Você vai ficar preso com essa pessoa para o resto da vida. Fazer aquilo que é errado, o pecado, fazer o mal, nos cria uma marra com o mal, nos cria alguns laços com aquilo que é errado, nos criam laços com pessoas que nós vamos carregar aquilo para o resto da vida. Por isso, se você é cristão, se você é católico, por amor de Deus, faça aquilo que é certo. Tenha uma vida limpa, tenha uma vida transparente. Padre, não é fácil. Olha que interessante. Há 2000 anos atrás, Jesus sabia que não era fácil ser cristão. Há 2000 anos atrás, Jesus sabia que não seria fácil segui-lo. Há 2000 anos atrás, as pessoas tinham problemas que eram muito parecidos com os problemas de hoje. Quero dar só 2 exemplos para vocês. Vejam como aquilo que os apóstolos viveram, aquilo que se passava na época de Jesus, é muito parecido com o que se passa hoje. Jesus dizia assim: eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Que palavras claras. Imagina se alguém aqui, formado em marketing, vê estas palavras de Jesus, vai dizer que Jesus é um péssimo marqueteiro. Jesus de repente escolhe os seus apóstolos, e aí faz algumas promessas para os apóstolos. Jesus diz algumas coisas que vão acontecer com eles. Então, primeiramente ele diz: eu vos envio como ovelhas, como pessoas boas, no meio de lobo. O lobo, aparentemente, ele é bom. O lobo, aparentemente, ele é amigo. Mas o lobo, ele quer só nos destruir. Por isso, querido irmão e irmã, nós devemos ser bons, mas nós não devemos ser tolos. Nós não devemos ser cegos, nós não devemos ser inocentes. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com as pessoas que você se relaciona. Não precisa ficar dando satisfação da sua vida para todo mundo, não precisa ficar querendo agradar a todo mundo, não precisa querer que todo mundo queira você bem. Não crie a ilusão que todo mundo vai fazer as coisas para lhe ajudar, que todo mundo vai lembrar de você. Jesus já dizia há 2000 anos atrás, e ele diz para nós que somos católicos: quem quer ser católico? Quem quer ser Jesus? Aqui estão palavras muito claras: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E aí os apóstolos vão em missão. Jesus diz a importância da simplicidade, a importância de não levar muitas coisas, mas tem aqui um segundo conselho que chamou muito minha atenção. Muito minha atenção, e aqui não é criticando não, mas é principalmente para quem gosta muito de conversinha. E aqui tome cuidado quem gosta muito aí de conversinha desnecessária. Jesus diz assim: não andeis de casa em casa. Não andeis de casa em casa. Existem muitas pessoas, e eu digo aqui pelo Brasil novamente, existem muitas pessoas que gostam de ficar na porta de casa, conversando com o vizinho, conversando com a vizinha. Ah, você viu o que aconteceu com a vida, você viu o que aconteceu com fulano? Ah, você viu o que aconteceu com a fulana? Ah, você já viu como que o filho dele está? A pessoa parece um jornal. Antigamente, no seminário, eu tinha um colega de seminário, o apelido dele era Estadão. E aí algumas pessoas vão dizer: padre, Estadão, não entendi. Quem mora no Brasil aqui não é propaganda do jornal, porque, muito pelo contrário, não é um jornal recomendado. Existe um jornal no Brasil chamado Estadão. E aí esse colega, ele dava notícia e sabia da vida de todo mundo. Parecia um jornal. Queria saber informação, era só procurar o Estadão. E aí você jogava o nome da pessoa, o nome era Padre Daniel. E aí vinha todas as notícias. Papa Francisco, família Pereira, vinha todas as notícias. Estadão, parecia um jornal ambulante. Jesus diz: não andeis de casa em casa. Querido irmão, querida irmã, foca a sua vida na sua missão.
foca a sua vida naquilo que é essencial. O nosso tempo ele é muito precioso. O tempo vai escapando das nossas mãos que nós não percebemos. O tempo vai passando, nós vamos envelhecendo. A nossa saúde ela vai se desgastando. Nós vamos perdendo muitas vezes a nossa força. Então foque a sua atenção, a sua missão, o seu coração naquilo que é essencial. Não andeis de casa em casa. Por fim, quando Jesus envia os seus apóstolos, ele diz para eles serem promotores de paz. Promotores de paz e serem pessoas simples. O que significa ser promotores de paz? Jesus diz, quando você entrar numa casa, não pergunta para eles, o texto não disse, mas é possível imaginar isso. Jesus, quando ele envia os apóstolos, ele não pergunta para as pessoas se tem algum problema, não vai falar mal da vida dos outros. Quando você chega na casa de alguém, diz, paz a esta casa. Paz a esta casa. Guarde esta palavra. Seja uma pessoa agregadora. Seja uma pessoa que crie comunhão. Há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, Papa Francisco lançou um motto próprio, como se fosse um texto falando sobre a liturgia. Muitas vezes internamente na igreja, quanta discussão, quanta briga, pessoas dizendo, missa deve ser em latim, é só missa em latim. Outras pessoas dizendo, não aceito missa em latim, a missa não pode ser em latim, se a missa for em latim está errado. Uma briga interna, uma confusão, um conflito, e depois as pessoas não vivem aquilo que é o mais importante, que é evangelizar. A Bíblia, a Santa Missa é um meio de nós celebrarmos a presença de Deus, sem dúvida nenhuma, é o sacrifício de Cristo. Mas a Santa Missa é para evangelizar. Se nós começamos a gastar o nosso tempo, a nossa energia, com polêmicas pequenas, assuntos que a igreja já decidiu, nós vamos perder a nossa força, a nossa energia para evangelizar. Queridos irmãos e irmãs, sejam também pessoas simples. Jesus pede para ser promotor de paz, ser pessoa agregadora, mas Jesus também pede para ser uma pessoa simples. Não fique criando necessidades para a sua vida. Existem pessoas profissionais que ficam pensando, trabalhando 24 horas por dia, empresas que trabalham 24 horas por dia para criar necessidades para a nossa vida. É um chaveiro novo, é um fone diferente, é um que põe na cabeça, um que põe só no ouvido, é algo que vai colocar no pescoço, é um acessório para o telemóvel, é algo que vai colocar na sua casa. Então, se nós não temos limites, daqui a pouco nós vamos ficando dependentes de coisas externas. Seja pessoa simples, não perca o controle da sua vida, não perca o discernimento daquilo que é importante e daquilo que é secundário, o que de fato é importante. E aqui o Evangelho diz, e eu repito as palavras desse Senhor, o que é importante, aplique isso na sua vida. Não nesta ordem, mas aplique isso na sua vida. Valorize a sua família. Cuide da sua família, acredite em Deus e por fim faça o bem. Olha que sabedoria, o padre encerra dizendo isso. A família é a nossa missão, a família é o nosso campo de batalha, a família é onde o Senhor nos enviou para nós estarmos. E acreditar em Deus o que é? Acreditar em Deus é a alma, é a força que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer para nós conseguirmos viver isso. O que significa fazer o bem? Significa ser o próprio Deus no mundo. Quando as pessoas encontrarem uma pessoa que de fato é boa e nos encontrar fazendo bem, eles acreditarão mais em Deus, porque perceberão que aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, Deus também pode fazer na vida de cada um deles.